Olá, meus queridos e minhas queridas irmãs, aqui quem fala é tua irmã em Cristo, Rose Bahia. Mais um dia que nós estamos aqui porque o Senhor nos concedeu esse dia. Mas esse dia Ele já nos guardou enquanto nós dormia. Nós estávamos guardados pela mão do Senhor. O Senhor já nos livrou. O Senhor, irmãos, é um Deus bom, um Deus que nos guarda enquanto nós dormimos. Imagine, quando você e eu estamos dormindo, o Senhor está o quê? Nos guardando. Isso que é Deus bom. Não precisamos pagar um segurança, porque com eles estamos seguros. Quantas pessoas estão andando de segurança? E nós também estamos andando de segurança. Os anjos estão nos guardando. A Bíblia diz que Ele nos guarda. E nós não precisamos pagar segurança, porque nós temos o Deus que envia os seus anjos para nos guardar. Amém? E nesse momento eu quero compartilhar com vocês da porção da palavra. E logo em seguida vamos estar orando pela tua vida e pela tua casa. Olha o que diz o livro de Atos 28, 1, a ilha de Malta. Uma vez em terra, verifica que há ilha chamada Malta. E os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, aqueceram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E tendo Paulo ajuntado, tirando a fogueira, um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, pendeu-lhe a mão. E quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é um assassino, porque salvo do mar, e a justiça não deixou viver. Porém ele, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas ele esperava que ele viesse a inchar ou cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, dizia se ele um Deus. Irmãos, de repente aqui está Paulo. Paulo começa a viajar, Paulo se converte, e a missão dele agora é dar testemunho do que ele viveu, do que Jesus fez na vida dele. E Paulo ali começa a viajar. Só que na época que Paulo viajava, era diferente dos dias de hoje, que hoje tem carro, hoje tem avião, hoje em algumas capitais tem trem. Naquela época não. Naquela época não tinha carro, não tinha trem, não tinha avião. Naquela época só tinha camelos, cavalo, ou as embarcações, que eram os navios. E Paulo tinha que viajar de um lugar para o outro. Paulo ia de quê? De barco. E uma dessas viagens de Paulo acontece um naufrágio. Sim, Paulo está no navio onde há um naufrágio. E a Bíblia diz que eles não morreram, porque estava perto da beira, da terra. E quando ali o navio afunda, eles sabiam nadar. Eu acredito hoje já estavam com algum colete salva-vida, porque a Bíblia diz que eles não morreram. E o que acontece? Chovia muito. E aí agora imagine, todo mundo com a roupa molhada, com frio, chovendo,
embaixo, eu acredito, de uma árvore, porque eles não prepararam uma cabana. Eles não estavam preparados para isso. Começa para eles não terem hipotermia, que é o corpo começar a congelar de frio. Ele faz o quê? Uma fogueira. Mas como em um lugar chovendo fazer uma fogueira? Eu não sei. Só sei que estava chovendo. A própria Bíblia diz que estava chovendo, estava muito frio. Paulo começa ali a pegar uns gravetos, porque já tinha feito uma fogueira para eles se aquecerem. Ou seja, ele faz a fogueira e eles começam a ficar ali do lado da fogueira para um aquecer o outro, com o calor da fogueira. E nisso Paulo queria mais que a fogueira não apagasse. E o que parece que era só Paulo que estava ali fazendo isso. E numa desses gravetos que ele coloca, sai uma víbora, ou seja, uma cobra. E essa cobra vai dar-lhe uma mordida nele. E quando aqueles homens maus, que chama de bárbaro a Bíblia, aqueles homens maus, o que acontece? Eles agora começam a acusar Paulo. Como é que pode? Esse homem saiu de um naufrágio, esse homem ali foi salvo de um naufrágio, e agora aqui em terra ele morre com uma mordida de uma víbora. Esse homem deve ser um assassino muito ruim, muito mau. Logo, logo vai morrer. O que eles não sabiam, a acusação deles em cima de Paulo, é que eles não conheciam Paulo, que Paulo agora é o apóstolo Paulo, o homem que a Bíblia diz, irmãos, que o lenço dele, ele enviava e o lenço curava. E a Bíblia também diz que se beber coisa mortífera, não morrerás. E se a serpente picar, também não vai morrer. E o que acontece? O livramento de Deus ali acontece. Ele não morre, não acontece nada de ruim com ele. Deus livrou ele, Deus guardou ele, como Deus tem guardado a mim e a você. É por isso que nada de ruim tem acontecido a nós, porque o Senhor tem nos guardado. Assim como ele guardou Paulo daquela víbora, do veneno daquela víbora, não aconteceu nada com ele. Assim é conosco também. Mas agora eles que acusavam Paulo começam a olhar Paulo como um Deus. Porque se eles viram que a víbora o mordeu, eles sabiam que era venenosa. Tinha veneno. Porque eles já estavam esperando ele morrer. E agora, como nada de ruim acontece com ele, eles começam agora a olhar para ele com olhos diferentes. Você acha que conosco não é assim também? Quem não nos conhece, nos olha, não dá nada por nós, muitas das vezes nos acusa. Mas quando eles começam a ver quem somos nós, aí as coisas mudam. É desse jeito, nós seres humanos somos assim. Porque nós, seres humanos, não temos o poder de olhar o que está dentro de nós, dentro do nosso coração. Deus não. Deus, com toda certeza, olha o que está dentro de nós. E eu imagino Paulo, se ele sabe do passado de Paulo, que Paulo mandava pegar os judeus, homens e mulheres, que pregavam o evangelho, mandava prender e bater. Só que Paulo agora está convertido. Paulo agora é um homem de Deus. É tanto que quando Paulo, irmãos, quando Ananias fala com Deus e Deus fala com Ananias, ele fala do testemunho de Paulo, que todos temiam a ele. Deus fala o que para Ananias? Ele é o meu escolhido. Ou seja, Deus já tinha escolhido Paulo.
E nem ele mesmo sabia que era um escolhido. Era tanto escolhido que Paulo se converte e no mesmo dia já começa a jejuar 3 dias. Não come e não bebe. Mas aí quando ele começa, já é batizado no Espírito Santo e começa a pregar, começa as maravilhas a acontecer sobre a vida de Paulo. Amém? Vamos orar? Fique com essa palavra em teu coração. Acredite que Deus tem guardado a tua casa, a tua família. Eu profetizo que hoje será um dia abençoado, que as bênçãos do céu virão sobre a tua casa e as bênçãos te seguirão. Não é você que vai correr atrás das bênçãos, não. É as bênçãos que vão correr atrás de você. Aonde você for, elas vão atrás, diz a palavra de Deus. Igual água. A água jorra para onde tem água. Ela sempre procura ir para onde tem água. Assim serão as bênçãos. Irão atrás de você aonde você for. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, santo e glorioso Deus. Obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso. Obrigado, Deus, por essas pessoas maravilhosas que o Senhor enviou para o canal. Toma, Senhor, a vida de cada um, guarda, protege, supre as necessidades de cada um. Eu sei que tem pessoas, Pai, que nesse momento estão orando por uma vitória, para uma bênção. Outras pessoas estão pedindo, Senhor, uma porta de emprego. Outros, meu Deus, estão, meu Pai, pedindo pelo seu relacionamento. Quantas pessoas hoje, meu Pai, estão sofrendo em um relacionamento abusivo? Toca, meu Pai, neste homem, nessa mulher, e muda, meu Pai, esse coração, em nome de Jesus Cristo, Pai. O Senhor pode transformar esse coração, Pai. Em nome de Jesus, aonde está havendo briga, contenda, que haja paz, alegria nesse coração. Converte esse coração que ainda não está convertido. Muda esse coração. Toma, Senhor, a vida das crianças, guarda as crianças, protege, Senhor, as crianças. Quantas crianças hoje estão sofrendo, sendo abusadas, sendo molestadas? Quantas crianças estão sendo espancadas, como aquela madrasta, meu Pai, que pega a criança, esquenta a colher e coloca na mãozinha de uma criança de 2 anos. Faz uma queimadura de 3º grau na mãozinha daquela criança. Quanta crueldade, meu Pai, quantas crianças. Quantas crianças mais não estão sofrendo, meu Senhor. Mas hoje, ela está pagando pelo crime que ela fez com essa criança. Porque não tem, meu Deus, amor no coração por uma criancinha. Já fomos crianças e sabemos que criança como é que é. Meu Deus, em nome de Jesus, aonde tiver uma criança sofrendo, que o Senhor arranque essa criança desse lugar. Aonde tiver uma criança, meu Deus, sendo espancada, o Senhor tira essa criança. Não permita essa criança sofrer mais. Aonde tiver, meu Pai, também uma mulher em cárcere privado, aonde tiver uma mulher sendo espancada, ameaçada, o Senhor tome essa mulher pelas tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo. Toma, Senhor, a vida dos idosos, guarda, proteja, meu Pai, os idosos. Toma também, Senhor, esse país nas tuas mãos, esse país é teu. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém, irmãos? Quero agradecer os novos inscritos, sejam bem-vindos ao canal. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Irmão, nos ajude a alcançar mais vidas. Tem muitas vidas por aí sofrendo, precisando de uma palavra, precisando de oração. Tem criança sofrendo. Tem criança sendo maltratada, sendo espancada, sendo violentada. Nos ajude a alcançar mais vida. Quando você se inscreve, quando você deixa teu like, deixa teu comentário, você está nos ajudando. Amém? E você que já é inscrito no canal,
gratidão. Você que interage com o canal, gratidão. Que o Senhor derrame sobre a vida de cada um de vocês, amém? Não esqueça de deixar teu like, teu comentário, de compartilhar com alguém, amém? Fica com Deus, um beijo no coração de todos e não se esqueça que você nasceu para ser feliz, amém?